Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, só para lembrar o pessoal, aqueles que já se inscreveram desde junho e julho, neste sábado, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos no Hotel Boulevard São Luís, em São Paulo, fazendo um encontro alusivo aos 7 anos do programa da série Mosaicos do Novo Ciclo, que eu e o Jorge viemos desenvolvendo a cada 15 dias durante todo esse tempo. Então nós vamos, por iniciativa da Viviane Véspero, que mais uma vez nos agraciou nos convidando, bancando todas as despesas de local, de passagens e ainda auferindo o Neston, as latas de leite que vocês vão levar para crianças necessitadas, nessa parte social muito bacana. Então, ao vivo, mais uma vez, parabéns para todo esse esforço da Viviane Véspero, em prol de todos vocês. E eu quero mandar aquele abraço para todo mundo que nos assiste, de norte a sul, leste a oeste, na Europa, em Hong Kong, no Vietnã, e que sempre nos escrevem. E independente das horas, tem gente que resiste, porque o fuso horário é diferente no mundo inteiro, e tem gente que fica ali firme nos assistindo, e aqueles que não conseguem assistir, assistem logo a seguir pelo YouTube ou na Pax TV, a nossa TV do bem. Você www.pax.tv.br, lá você tem todos os programas, www.vidainteligente.tv.br, todos os programas estão lá gratuitos para você, em vídeo, www.mosaicosdonovociclo.com.br, todos os áudios para você baixar e fazer o que bem entender com eles. Tudo graciosamente para você. Bem... E você não vai falar da rádio? Claro, tem razão, o meu convidado me lembrou bem. E tem também a rádio vidainteligente.com, onde nós estamos transmitindo 24 horas por dia, claro, não pode ser mais do que isso, todos os programas Vida Inteligente, desde o número 1, de 27 de julho de 2005, até o de hoje, que daqui a pouco também vai entrar na programação. Então nós fazemos tudo isso aí com o maior prazer, com a maior boa vontade, e para que você possa ter uma programação de qualidade. E hoje já trouxe o meu querido amigo e irmão Flávio Girol. Eu trouxe ele por ocasião, a segunda ou terceira vez que você vem aqui? Terceira vez. Terceira. Uma nós falamos eu e você só, eu não me lembro do tema hoje. Outra nós falamos sobre domoterapia. Isso. Você e o Altoff, né? Estamos juntos aqui, o Marcelo. E hoje nós vamos abordar um assunto que já foi abordado em todos os níveis, vamos dizer. Já tivemos diversos ângulos de visão do que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre defesa psíquica, ataque psíquico, essas coisas que nos acontecem dia a dia, que quer queira ou quer não, nós somos incomodados. Tem dia que nós acordamos muito bem, aí nós nos encontramos com uma pessoa na rua ou entramos em algum ambiente e a gente sente... É tranca. É isso, alguma coisa acontece. Ou cada um somatiza da sua forma. Eu, por exemplo, vou passar para vocês, quando eu pego alguma dessas coisas que nós vamos conversar hoje, tentar elucidar ou dizer o que é isso, eu lacrimejo, eu fico surdo, o meu ouvido... Eu bocejo pra caramba, então eu sei que alguma coisa eu dei uma bobeada e alguma coisa teve semelhança comigo, se assemelhou, vamos conversar sobre isso. Outras pessoas ficam fracas, outras pessoas sentem um sono danado e outras pessoas ficam sem saber o que está sentindo. Então, trouxe aqui o Flávio, que é estudioso, não sei lá quanto tempo ele vai dizer aqui. Ele estuda radiônica, radiestesia, e você faz um monte de coisa, né, Flávio? Então vamos começar. Você é engenheiro para começar, né? Engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico, e você, ao longo dessa sua vida, que eu já te conheço pelo menos há 20 anos, acho que mais do que isso, estou aqui há 24, você desenvolveu uma série de estudos, porque você é um cara, vamos dizer, que gosta de entrar nas questões a fundo, né? Eu sou movido pela curiosidade. Sim. Tá? Uma coisa que me estimula muito é quando eu não sei uma coisa, quando eu ignoro alguma coisa, isso me motiva muito a sair correndo atrás da informação, a descobrir e tudo mais, né? Então, ao longo desses anos, por duas razões, pela formação religiosa, né? Isso de alguma maneira nos estimulou bastante,
Eu tive uma formação religiosa de base agostiniana, né? Depois eu fui seguir doutrina espírita, umbanda, candomblé e outras tantas. Eu digo que eu tenho 4 religiões hoje. A pessoa fala, você não pode. Como não posso? Eu posso o que eu quiser. Imagina. Claro. Religião é que nem time de futebol, pô. Cada um escolhe o seu. Escolhe o seu. Exatamente. Imagina, eu tenho 4. Então, depois eu posso até contar para vocês. Então, nessa trajetória, nesse movimento hoje, eu consegui, sei lá, oferir, primeiro, bons amigos, pessoas com quem eu posso compartilhar os meus pensamentos, você é uma delas. Eu tenho pessoas com quem eu posso refletir assuntos de profundidade filosófica, assuntos de cunho técnico, científico, e aí eu vou formando a minha opinião a respeito de vários assuntos. Principalmente dentro dessa área da espiritualidade, eu hoje tenho algumas convicções, claro, nós até discutíamos isso anteriormente. Sim. Agora, dentro desse tema que a gente vai discutir aqui com os nossos amigos e os nossos telespectadores, é esse problema ligado à área energética, né? Hoje, os recursos que nós desenvolvemos hoje, tanto no âmbito filosófico, ético, moral, né, sensitivo, aliado às tecnologias da microeletrônica hoje eu tenho convicção de que tudo isso que é sensorial, que é sentido hoje, com base numa percepção de uma realidade alterada, nós conseguimos medir isso hoje. Porque fisiologicamente. Claro, o ser humano ele é São Tomé. Isso é bom que seja, né? Porque assim ele não vai ser ludibriado. Então, o que nós vamos conversar hoje, o que nós já conversamos aqui nesse início, são coisas que nós sentimos, então são reais, pô. Tá. Você não pode dizer que você começou a bocejar à toa porque está com sono e de repente aquele bocejo passa, ou então o arrepio, ou então aquele cansaço brusco, aquela soneira, né? Então, alguma coisa existe, é isso que nós vamos falar. Isentos de ideologia. Exato, aí, exato. Nós vamos falar de coisas que são praticamente reais e que todo mundo sente. Bom, às vezes eu começo me entusiasmo e eu acho que eu devo ter falado o seu nome, né? O professor Flávio Girol. Muita gente fala, ô Grego, você começa... Você falou 2 vezes, inclusive. Falei 2 vezes? Ótimo. 2 vezes. Então tá, a terceira, Flávio Girol. Porque tem gente que diz assim, pô Grego, você começa lá e a gente não sabe nem o nome do convidado. Mas não tem gerador de caractere? Não tem, não né? tem. Ah, então tá. Ainda não tem. Faz 2 anos que não tem, mas logo vai ter. De repente a gente cria aqui. Isso é bom Tá tranquilo, né? Claro. Nós estamos aqui na sala. É isso. Eu estou na sala da sua casa e convidamos o telespectador para bater um papo. Nós estamos na sala de todo mundo aqui. Isso que é gostoso, ao vivo, entendeu? Interagindo aqui, ao vivo. Então, a gente tem todo esse direito de errar. Flávio, o que levou você a estudar esse tema que nós vamos abordar hoje? Foi o seguinte. Você tem formação acadêmica e científica. Claro, lógico. Engenheiro eletrônico. Não. Eu sou você começou com isso, claro. Eu sou virginiano e tenho ascendente escorpião. Ok. Para mim é pão, queijo. Para mim, eu não gosto dessa firula, essa coisa tão esotérica. Quer dizer, se eu contar alguma balela, você não vai acreditar, você vai me contestar então aqui. Não, eu posso até te ouvir com atenção, Sim. porque você merece toda a minha consideração. Claro. Eu vou te questionar sobre isso. Ótimo, perfeito. Tá? Então, as pessoas, eu tenho um grupo que estuda, né, que você é um assunto que você entende profundamente, que é vida fora do planeta, exobiologia e tudo mais. Sim. Eu participo de um grupo de estudo, que é um grupo americano, a MUFON, Mutual Unidentified. Sim, claro. Eu não sou membro da coisa, mas eu recebo com regularidade tudo. Os boletins, né? Os boletins, tudo, né? Então, gozado, inclusive eu recebi há um tempo um documento da Força Aérea Brasileira, que eu pedi para a Força Aérea Brasileira um documento de uma aparição que teve no Rio de Janeiro, ninguém sabia. Os americanos mandaram para mim. Né? Já estava na MUFON. PDF, bonitinho, tranquilo. Claro. Então eu vou atrás da informação, eu gosto de correr atrás da informação. Claro, confirmar. Aconteceu, quando nós começamos a estudar radiestesia e geobiologia, nós começamos a perceber que alguns lugares apresentavam as pessoas apresentavam algumas indisposições, e essas indisposições de cunho psíquico, emocional, né, elas eram atribuídas a problemas de ordem espiritual. Perfeito, sempre. É isso aí, não, tem espírito aqui na casa, tem fantasma, tem isso, tranca, tem assombração, isso aí. Então, dependendo de quem avalia aquela situação, vai puxar a sardinha pro lado dele. ou é demônio,
ou é espírito obsessor, ou... Ah, bom, a lista é grande. A lista é grande, tá? E isso quando aí. você olha para um tema como esse e vai na profundidade, eu comecei a descobrir que não tinha nem demônio, nem espírito, nem isso. Era um problema geofísico. Pronto, já comecei a catalogar algumas informações geofísicas. Aí depois era problema de ionização. Para o telespectador que não sabe o que é ionização, isso. É o seguinte, eu tenho aquela história do elétron, ele tem do átomo que tem os seus elétrons. Quando ele perde um elétron, ele fica ionizado. Quando ele ganha um elétron, ele também fica ionizado. Essa perda de elétrons produz no ambiente uma diminuição na quantidade, no quantum vital do ambiente. Essa característica ionizante desperta um determinado tipo disso que você, por exemplo, surdez, arrepio, bocejo, esse tipo de coisa, por condição ionizante. Existe uma parcela significativa, porém menor, se comparado com os aspectos físicos, que são as atividades pensantes dos indivíduos. Importante do ambiente. Também, sim. Porque, Grego, o material contido aqui, que é um material que pode ser um material orgânico, madeira, roupa, tecido e tudo mais, na medida que você pensa nesse ambiente, impregna. Ele fica impregnado, ele reverbera. Tá? Não que exista um pensamento, uma forma, sim, mas ela tem uma certa ânima, um certo. Então você dentro daquele ambiente você acaba apresentando uma reverberação com aquela forma viva, ativa e pensante. Esse pensante eu coloco entre aspas. E aí quando nos nossos encontros, nos nossos cursos, eu digo para os nossos alunos, gente, o que menos existe, ou em quantidade absolutamente infinitesimal, são processos espirituais. Porra, mas você não pode falar uma coisa dessa? É isso aí. Tá. Então você arruma encrenca. Aí arruma encrenca. Com certeza. Arruma encrenca? Eu sei que é. Arruma encrenca. Por duas maneiras, por duas coisas. Tem pessoas que adoram ter problema espiritual. Se você tirar o problema espiritual da pessoa, acabou. É verdade. Porque parece que tem um certo glamour o negócio. Eu tenho um obsessor, eu tenho um problema de vida passada que é um negócio. Mas umas coisas malucas. E aí, isso fica tão arraigado, encalacrado no inconsciente coletivo e em algumas orientações que as pessoas, que alguns, desculpa, mas que alguns terapeutas insistem em oferecer para o seu cliente, que acaba transformando esse problema num problema muito maior. Então, eu sempre desafio a pessoa nesse momento. Falei, bom, tudo bem, eu gostaria muito de ficar frente a frente com o problema espiritual, desse problema espiritual do qual você está me relatando. Por favor, eu quero ser confrontado com isso. E aí vem a pergunta fatídica. Flávio, você nunca se defrontou com problemas espirituais? Falei, já. Alguns, não muitos. Eu já me defrontei com problemas espirituais, alguns, não muitos. Não na intensidade, na quantidade, como é que fala? Na coisa, como uma coisa rotineira. Né? Então, quando eu trabalho, vou ao encontro das pessoas, no sentido de auxiliá-las por conta de um ataque psíquico ou criar uma condição de defesa energética, eu me baseio antes de qualquer coisa, é observar se dentro desse ambiente não existe algo físico que esteja gerando isso. Se não existe algo psíquico que está sendo sustentado por uma forma física. Faço até uma afirmação com uma certa ousadia. Estados psíquicos e espirituais só se manifestam em meio físico. Não existe um outro meio para que isso se manifeste. Sim. Tá? Pelo menos dentro da manifestação. Nós estamos num plano físico, a manifestação tem que ser física. Plano físico. Então, o que sai daqui, o que é fora do plano físico, o que é do mundo espiritual, são conjecturas. Sobretudo quando passa pelo crivo religioso. Certo? Isso é verdade. Agora, aproveitando o que você falou, como você diz que todo mundo alude, o problema é espiritual. Ou você está com encosto, ou você está com isso, é problema de vida passada. A que você, com a sua experiência, atribui isso? Porque é uma fuga
é uma incompetência, um atestado de incompetência, vamos dizer assim? Você Gregor, aludir para alguém, como você vê esse aspecto? E olha que eu sei que você passou por um monte de escolas e você dá cursos, então você tem contato com muita gente. Pois é. E você pode responder isso bem. Eu respondo isso quando eu respondo da seguinte maneira: as pessoas gostam de simplificar as coisas, tá? Então, talvez a explicação mais simples ela seja mais convincente. E se ela não tiver sustentação nenhuma, melhor ainda. Porque se eu disser para você, vou fazer uma alusão a um problema psíquico que você tem. Você tem um problema sério de saúde, e esse problema de saúde eu vou reputar a você que é um problema de um encosto que você tem, né? E você precisa ir lá no culto do meu templo, da minha igreja como tal. Sim. E você precisa fazer algumas coisas que a gente vai fazer um desencapetamento, vamos fazer um trabalho com você, ou vamos fazer um banho. E você não tem que fazer absolutamente nada, deixa que eu faço tudo para você. A possibilidade de você evoluir clinicamente para um processo de cura é muito pouco provável, tá? É muito pouco provável. Agora, se eu chego para você e está aqui, ó, esse seu problema de saúde, você está com um elevado nível tóxico, você está com uma baixa de imunidade e eu tenho uma coisa para falar para você. Eu vou te passar uma dieta, você vai ter que deixar de tomar refrigerante, você vai ter que deixar de comer queijo, vai ter que parar de comer açúcar, diminuir a ingesta de proteína, vai ter que fazer um pouquinho mais de exercício. E se você fizer desse jeito, eu tenho certeza, eu estou afirmando, tenho certeza absoluta que você vai realmente melhorar. Você vai evoluir clinicamente de maneira muito favorável. As duas condições, que era o teu suposto quadro de adoecimento, eu vinculei a duas condições. Eu posso fazer isso se fosse um dirigente de uma doutrina qualquer. Sim. Tá? E como terapeuta, também, com a responsabilidade terapêutica, te falar de um outro jeito. A primeira, ela é muito pouco provável que você vai evoluir, que você evoluirá clinicamente de maneira favorável. Mas na primeira, vamos para a primeira que você está falando, deixa eu aproveitar. E a minha questão da fé no que você falou na primeira questão? Pois é. Vai ajudar ou não vai ajudar? Vai ajudar, por isso que eu estou te falando. Eu não tô negando a possibilidade de você ficar curado. Isso foi bom falar da fé. Porque a fé é um elemento importante nesse processo. Total. Ele é transformador na vida das pessoas. Tá? Eu tenho que ter muita convicção para chegar para você e dizer para você, clara, de forma absoluta, que você, através da sua fé, eu participo de um grupo hoje onde o elemento da fé é algo tratado com absoluta seriedade. A fé é tratado de forma científica. Claro. Tecnicamente. Mas a fé é isenta de... Não, isenta de religiosidade. Exato, importante isso. Nós estamos falando de confiança. Confiança. A gente estava falando sobre candomblé outro dia. Dentro do candomblé, existe um orixá, um influxo divino, que é Oxalá, tá? Oxalá ele é personificado, mas ele é o influxo divino que infunde em nós a capacidade plena de crer, de aceitar, é absolutamente inequívoco. Então isso de alguma maneira é estimulado em nós. Isso é modificado, a palavra é estimulado. Em algum momento isso é estimulado em nós. Agora, eu não potencializado. Na medida que isso, dentro de um ambiente religioso, num dado momento, isso desvia-se a atenção para um outro foco, agora nós temos que fazer tal coisa, você tem que contribuir com tanto e não sei o que. Tá. Você desvia o foco pronto. Acabou. Vai dar merda. Com certeza. Quebrou o negócio. Tá? Então, eu digo isso, tenho muito orgulho de participar dessa instituição, porque a fé é tratada a todo instante, a todo momento. Isso funciona, tá certo? Então, no teu poder, no teu alto poder de recuperação, na sua força de vontade, na sua determinação, no seu
na divindade que existe em você. Agora tem um detalhe. Diga. Que é um detalhe que isso eu discuto de forma, e tenho acompanhado aqueles indivíduos que se expressaram pela fé e ficaram curados. Acontece um negócio que é muito interessante. Existe um aspecto que agora nós vamos evocar as calêndulas gregas, a ética e a moral. Ah, sem dúvida. Na ética, eu tenho 3 pilares que sustentam a ética. Eu quero, eu posso e eu devo. Se você me fizer a pergunta, Flávio, você pode fumar? Claro que posso. Você quer fumar? Ah, eu quero fumar, é gostoso. Eu devo fumar? Não, não devo. Porque se eu quero, eu posso sair daqui agora, no bar da esquina ali, comprar uma cigarra e fumar. Sim, fumar. E fumar é gostoso, todo mundo sabe, quem já fumou sabe. Faz mal, não existe dose mínima segura. Eu não estou fazendo propaganda de cigarro aqui não, pelo amor de Deus. Não existe dose mínima segura por um negócio como esse. Então, se uma dessas três questões, a resposta for não, eu tenho um problema ético aqui. E o problema moral é a minha relação contigo. Moralmente, se nós estivéssemos lá na época de Sócrates, por exemplo, casado com Xantipa, ele tinha um amante que era um general, do exército grego, tá certo? Morreu nos braços desse homem. Se nós estivéssemos na década de 60, moralmente incorreto. Hoje talvez até não seria tanto as épocas problema. diferentes. Então, a moral é o elemento, é o instrumento mediador da minha relação, por exemplo, com o Criador, com o Pai, enfim, com esse elemento da fé, com esse elemento da certeza. Então, aqueles indivíduos que, de alguma maneira, se expressaram pela fé, eles estão eticamente corretos e moralmente conectados com a divindade. Eu digo isso porque eu os questiono. Interessante esse ponto de vista. Porque a hora que ele chegou e disse, eu quero ficar curado, eu quero ficar curado. Eu posso ficar curado? Posso ficar curado. Eu devo por quê? O que eu tenho de diferente que eu tenho que ser agraciado com este milagre? Eu tenho feito coisas que me garante uma relação ética com esses influxos transcendentais, divinos ou coisa parecida. Na medida que eu escolho fazer aquilo que eu deveria fazer e não estou fazendo, na medida que eu escolho deixar de fazer coisas das quais eu já não tenho mais a menor necessidade, eu começo a me conectar com os 3 pilares da ética e eu moralmente acesso um poder interior que transcende o meu entendimento. Eu começo a ter um vigor, um ímpeto, uma vitalidade, e que num dado momento o meu médico vai olhar o meu exame, o que aconteceu com você? Poxa, mas você evoluiu positivamente? Você está bem? Você está tranquilo? Você está recuperando positivamente? Você vai fazer, mas você olha para essa pessoa e você vai entrevistá-la, pode ser aquela senhorinha mais simples ou aquele indivíduo mais intelectualizado, ele obrigatoriamente, ele pode, ele quer e ele deve. Você abordou um tema que, olha, importante aqui. Eu só queria alinhavar isso aqui, sim, Grego, que é o aspecto da defesa, do processo de defesa energética. Isso, porque tudo que nós estamos falando é inerente ao nosso assunto. Essa história do indivíduo, eu tenho aqui, eu tô com tranca, eu tô encangado, eu tô com capeta, eu tô com problema de obsessor e tudo mais. Eustáquio, você questiona esse indivíduo nesse momento. Provavelmente ele está fazendo coisas das quais ele já não deveria mais estar fazendo. Ele se comporta de um jeito que ele não deveria mais estar se comportando. Quando eu digo comportamento, passa desde o refrigerante que ele toma até as coisas, né, mais escabrosas e mirabolantes. Este aspecto, hoje, para mim, é resolutivo no que se refere ao ataque psíquico. Porque o grande agente do ataque psíquico, o grande agente, somos nós mesmos. Sim, porque todas as pessoas que vibram... Endo-ataque. Todas as pessoas que vibram nesse
dessa forma que você está falando aí, fora desse equilíbrio, a partir do momento que você tem esse tipo de pensamento, você se conecta com isso e você sofre as influências e o ataque, digamos assim, daquilo. Perfeitamente. Então isso é bom a gente enfocar. Nós fizemos essa introdução aqui, introdução de meia hora, exatamente para mostrar que nem tudo, isso foi muito importante você ter falado isso aí. E até me admiro, porque é bom a gente se rever com um certo tempo, de um hiato de tempo. Eu quando vi, gente, olha só, nós dois aqui, ó. Eu quando vim para cá, eu ainda dei uma lidinha também, eu também não sou tão tanso. Deu conversa. Me preparei para vir para cá hoje, pô. O seu público merece. Não, pô, imagina, pô. E você também, amigo. Eu achei importantíssimo você abordar esse aspecto, porque você foi muito feliz ao dizer no começo que todo mundo pensa isso aqui. Aí, rapaz, vai lá. Vai tomar um passe porque você está com uma carga pesada, você está com algum obsessor, ou é coisa de vida passada. Eu não estou invalidando a prática do passe, hein? Nenhum de nós está invalidando. Nada, Tanto claro. que tomei um passe hoje. Então, hoje 2 horas da tarde, estava tomando um passe hoje. Isso aí, claro. Imagina, foi fantástico. Precaução, caldo de galinha, água benta, nunca. E passe nunca fez mal a ninguém. Então não tem, claro, poxa. Agora, Flávio, você... nós falamos da primeira parte, né? E a segunda? Que eu te fiz uma parte ali, que você estava contando da primeira parte, que eu te cortei, se tinha um outro aspecto que você estava abordando? Não, esse outro aspecto é quando você vai para o terapeuta e você pragmaticamente para o seu médico, e o seu médico vai lhe propor uma mudança de comportamento. Se você assim o fizer, o seu médico vai chegar para você e falou, isso está aqui, você tem grande possibilidade, você tem grande de ficar curado, mas eu preciso que você faça uma dieta radical. Topa, beleza. E aí você começa a fazer o tratamento que ele propôs para você. Quando daqui 15 dias você volta lá para refazer seus exames, daqui um mês você voltou para fazer a ressonância magnética, e a evolução é exatamente do mesmo jeito. Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, quando você se estabelece dentro de um contexto ético, sim. Eu posso, eu devo, eu quero. Se você colocou-se nessa condição, existe naturalmente uma conspiração que transcende talvez o nosso entendimento. Não é que transcende o entendimento, é assim que é. E você está... Tá? Beleza. Está sendo bem reverberado, vamos dizer assim. Você também não precisa fazer juízo de valores. Você está em sintonia com... Uma vez me fizeram uma pergunta, então por que o Fernandinho Beiramar, que passou quase 40 dias no meio da selva amazônica, picado por bicho e tal, quando chegou para fazer, o cara não tinha sequer uma infecção. Porque o jeito dele pensar, eu quero, eu posso, eu devo, estava vinculado a um determinado tipo de propósito. Então eu não estou fazendo juízo de valor. Ele se salvou porque ele tinha um propósito. Então esse modo de pensar e estar e ser, como você está falando, é um fator que nada vai te atingir se você estiver equilibrado. Assim. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu convivo com pessoas da mais alta complexidade. Você pode, inclusive, transformar o ambiente que você está, ao invés de ser atacado por esse ambiente. Por ele. Você pode transformar o ambiente? Pode. Existem alguns fatores, por exemplo, que são as chamadas geopatogenias. O que é isso? As geopatogenias são as doenças provocadas pela Terra, tem algumas características do subsolo que não adianta você rezar, não adianta você colocar o cristalzinho pendurado, você tem que corrigir. As correções são complexas, não é uma brincadeirinha de criança. Então você tem que fazer correções específicas para evitar que aquelas condições elétricas alterem a sua fisiologia. Que aquela atividade elétrica do subsolo ou magnética deixe de influenciar a sua fisiologia. Porque todo o nosso funcionamento e toda a nossa expressão bioquímica, neural, neurofisiológica, ela se baseia em atividades eletroquímicas do nosso corpo. Sim. Então, isso é científico. Isso é científico, é fato. A atividade eletroquímica do nosso corpo. Tá? Não tem outra conversa. Para eu fechar as minhas mãos, para eu articular os meus braços, piscar, abrir e fechar a íris dos meus olhos, num ambiente iluminado como esse aqui, há que existir um conjunto de reações eletroquímicas para produzir um movimento. Isso é básico. Então, na medida que eu tenho uma atividade elétrica de baixo tensor,
no subsolo, isso de alguma maneira influencia a minha fisiologia. Dê um exemplo embaixo do subsolo. Por exemplo, lá no subsolo, aqui embaixo, por exemplo, dando um exemplo aqui, no solo da nossa casa, tem aqui, por exemplo, água entre o solo e a rocha, um lençol freático. Ou tem uma fratura na rocha. Toda vez que isso acontece, a geofísica já fala isso claramente, esse movimento produz uma ação elétrica na vertical. Então, onde você está, de alguma maneira, isso são atividades elétricas espontâneas. Isso não acontece a toda hora, mas de vez em quando acontece. Então, se você permanece muito tempo nesse local com essa atividade de subsolo, isso de alguma maneira altera a sua fisiologia. Se você estiver em cima do fígado, na região acima do fígado, do aparelho digestivo, você acaba desenvolvendo... Mas por que essa energia sempre será ruim? Sempre será ruim essa energia? Sempre será ruim. Por que sempre será ruim? Você já... Não sei, porque desde que a Terra foi feita, ela foi feita assim. Ele é todo fraturado, nosso Terra. Tá, sim, mas por que ela emite... Ela não poderia estar emitindo alguma coisa boa eletricamente, vamos dizer? Não, mas essa atividade elétrica nunca é boa. Nunca é boa? Nunca é boa. Isso é medido, inclusive vocês têm aparelhos para medir isso aí, né? Existe. A geofísica mede isso com aparelhos de alta sofisticação eletrônica, que dá esses impulsos elétricos, mede o fluxo de água andando pelo subsolo, por exemplo, a água andando entre o solo e a rocha. Se o terreno for um terreno de matéria orgânica em decomposição, isso mexe com o processo de ionização, mexe com a parte respiratória. Então você está dizendo que a gente não deve estar em cima de coisa nenhuma de água corrente, por exemplo? Não deve. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Não é saudável isso. Né? Então isso você detectando isso. Tá, isso com o tempo ele vai fazendo o que no nosso campo energético, vamos dizer? Tá. Em zonas fraturadas que apresentam, que não tem água, ela tem uma forte ação sobre os espaços interarticulares. A parte dos músculos, a parte circulatória e os órgãos. Onde tem água, ela tem uma preferência pelos locais articulados. Tá. Pessoas que apresentam problemas articulares, artrite, artrose, problemas inflamatórios de articulação, é local onde tem água. Se tem matéria orgânica em decomposição, ela tem um ataque vigoroso sobre os pulmões. Puxa. Tá, e agora, deixa eu fazer a pergunta. Vai. O que acontece no momento em que eu estou em cima de um local onde eu desestabilizo o meu fígado? O meu fígado é o recipiente da minha compreensão e do meu entendimento. A hora que eu desestabilizo o fígado, eu fico com raiva. Fico com raiva. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu começo a ficar frustrado, com raiva. Se está na área mais do lado esquerdo então, aqui... essas mudanças comportamentais, você está dizendo que podem ser possíveis. Olha onde eu estou indo. Sim. Na medida que eu chego, por exemplo, numa área gastrointestinal aqui, eu começo a ficar com pensamentos obsessivos. Eu começo a ficar preocupado. Na área peitoral, por exemplo, dos pulmões, é a área do entristecimento. E quando equilibrado, isso aqui nos produz alegria, contentamento, expansivo. Tá? Então, a hora que eu começo a alimentar estou dentro de um local irradiado, a gente chama de local irradiado. Eu, durante muito tempo, estimulo meus órgãos a funcionar de maneira anômala, eu começo a desenvolver um estado de consciência agregado ao meu duplo etérico. Tá, e isso tem como anular isso aqui? Ah, sim, claro. Como? Então tá, dá um exemplo aqui. Como por exemplo, umas coisas que nós fazemos, por exemplo, dentro do nosso ambiente corretivo. Por exemplo, existe um negócio chamado geopuntura. Geopuntura? Geopuntura, que são hastes de cobre. Na ponta da haste de cobre existe um circuito sintonizado que a gente escolhe milimetricamente onde isso será cravado. Escolhe não, você vai medir aquilo lá, né? O local mais adequado, não é isso? Exatamente. Tá, Não, o local adequado, não, o local apropriado para cravar aquela haste. Isso. Tá? Então, ao cravar aquela haste ali... A tua escolha não é aleatória, tem fundamentação, é isso que eu quero dizer. Tá? Existe uma rotina, um protocolo para você escolher o local onde você vai plantar aquele dispositivo reequilibrador. Esse dispositivo reequilibrador, ele age de forma passiva, na medida que o... Neutralizador. Eu não vou mexer no subsolo, mas na medida que o subsolo se manifesta eletricamente, aquele circuito reage no sentido de anular a tensão elétrica daquele... Tá? Então a gente procura fazer dentro de uma área uma minimização. Já que nós estamos falando isso, eu vou te contar um caso de uma casa com aparição. Vamos lá. Uma casa com fenomenologia.
Eu fui trabalhar, fui fazer uma casa de uma senhora há muito tempo, lá pro lado do Jardim Atlântico. Aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, no Jardim Atlântico. E ela tinha um caso de câncer de garganta, e esse caso de câncer de garganta foi tratado, ela evoluiu e tudo. E ela tinha a gente chama de zona de ruptura, ou linha coisa, que passava na cabeceira da cama dela. Tá? O marido morreu de um edema cerebral e ela já tinha desenvolvido câncer de garganta. Puta, o que nós vamos fazer com um negócio desse aí? Vou mudar da casa? Não, não muda da casa, a gente só empurramos, trouxemos uma cama para frente. Ela fez um balcão atrás para colocar cobertura, aquelas coisas todas, e ela saiu da zona de assédio disso aí. Ela mudou de quarto por um tempo, que estava convalescendo, ela mora na casa até hoje, a casa é uma casa maravilhosa, ela está bem de saúde, por uma simples saída do negócio. Aí nós fui entregar o relatório para ela da análise da casa, e ela me confidenciou o seguinte: seu Flávio, eu preciso comentar um negocinho. Eu sento aqui no sofá da minha casa, e tem uma televisão ali na frente, e eu gosto de fazer crochê, ou tricô à noite. Então, às vezes eu estou sozinho em casa, eu vejo passar alguma coisa. Uma coisa na minha frente. Tá, essa alguma coisa é homem ou mulher? É homem. É um homem. É um homem, então tá, tudo bem. Mas será que não é o meu marido? Falei, não sei, vamos ver, me fala mais sobre isso. Quando a senhora olha de frente, assim, a senhora vê ele de frente ou ele está passando aqui do seu lado, mais para o lado de cá? Não, a hora que eu percebo ele está mais para o lado de cá, ele vai lá para dentro da cozinha. Falei, então... Essa visão lateral, né? Visão lateral. Falei, então isso não é clarividência. Isso é distúrbio do lóbulo temporal. A senhora tem um problema neurológico. Como assim? Isso não é atividade espiritual na casa. Não, mas veio aqui o farmacêutico, o pastor, o padre, a benzedeira, todos eles afirmaram que era um espírito. E bateram. Mas tá, e tudo bem. Então, por que ele continua aqui ainda? Porque ela já tinha me dito que o padre benzeu, o pastor desencapetou, o farmacêutico fez o remédio dele lá. Tá, mas por que ele continua aqui? Eu não sei, seu Flávio. Falei, porque não é um espírito? Porque se fosse um espírito, já tinha ido embora. Eu falei o seguinte: onde a senhora senta, a mesma zona fraturada que sai do seu quarto passa aqui pela sua cadeira e tudo mais. E não é todo dia que a senhora vê isso. A senhora vê, provavelmente, a senhora me dá as datas que a senhora viu, eu vou dizer para a senhora, ou é numa lua crescente ou é numa lua minguante. Fomos ver, bateu. Falei, como é que o senhor sabe disso? Falei, porque isso não é um problema espiritual, isso é um problema físico. Existe uma ordem para acontecer isso aqui. Você falou de lua, até a lua influencia porque nisso? A lua no quarto crescente, no quarto minguante, ela mexe com a geometria da Terra. Sim, água e essas coisas, toda movimentação. De maré, de tudo. Isso não tem nada, não é transcendente. Eu não sabia que entrava no estudo também a questão da lua. Claro. A hora que ela está em oposição, ou ela está junto com o Sol, na parte do eclipse, a fratura está muito fechada, ou ela está muito aberta quando ela está em oposição. Quando você tem lua cheia. Sim. Quando você tem lua nova, as fraturas ficam muito fechadas. Quando está no quarto crescente ou no quarto minguante, a Terra está trabalhando. A hora que ela trabalha, ela se movimenta. Movimentou, gera eletricidade. Simples assim. E essa senhora, no fim, acabou acatando? Não. Simplesmente eu falei para ela, não, vamos fazer o seguinte. Vamos observar. Não vamos observar, vamos acabar com esse espírito de uma vez por todas. Fui lá, fiz uma geopundura lá, numa ponta, na outra, porque ela saía depois, aquela fratura entrava para o jardim ali, fizemos 2 hastes, o espírito foi embora. Sumiu. Sumiu o tal do espírito. Por quê? Aquela atividade elétrica irritava o lóbulo temporal dela. Olha que interessante, Pronto, acabou o problema. Me diz outra coisa, vamos voltar ao começo da conversa, que você falou que, por exemplo, que nem aqui no estúdio da televisão, tem as pessoas que passaram por aqui, os entrevistados, as pessoas que entrevistaram, impregnaram esse ambiente de algumas coisas. Provavelmente. Isso aqui. Então, isso aí você falou que também influencia. Pode ser que no trabalho porque hoje nós temos, você sabe, você é engenheiro, nós temos prédios inteligentes que chamam hoje, né? Você já viu? Já. Prédios inteligentes que são estudados, tem arquitetura de Feng Shui, isso. Mas mesmo assim, que foi importante você ter falado isso no começo do programa, porque então teria que estar isento de tudo, né? Porque... Mas não é possível, Eustáquio. Mas essa é a questão. Cara. Então, existem outras coisas além dessas que você falou, né? Que é a nossa forma de pensamento, as pessoas que estão lá dentro, que elas pensam, como agem, que impregne, dependendo do jeito que você está, você vai receber aquilo e aquilo vai somatizar em você,
e você vai ter esses sintomas. Então, eu quero que você fale mais sobre como eu posso transmutar. Eu entro no ambiente e se eu sinto alguma coisa que não seja geodésica, alguma coisa, como é que eu posso... Geofísico. Geofísico, é. Ah. Como é que então eu posso trabalhar com isso? Tá. E aí, entendeu o que eu entendi vi? perfeitamente, Então, claro que entendi. Aí nós vamos resgatar o conhecimento ancestral. Eu entrei você me convidou para ir no escritório do teu amigo. Chego lá... tá uma tranca lá, tá uma coisa ruim pra caramba. Pô, mas o que é isso? Putz, que troço antipático. O Flávio me convidou aqui, eu não estou me sentindo bem. Cara, não tá legal aqui, eu tô percebendo que não tem... Isso, e aí? Tá? E aí? Então, aí nós vamos nos remeter aos magos do passado, aos nossos babalorixás, às nossas ialorixás, aqueles que conheciam a magia, mas os alquimistas. Os alquimistas não entendiam a ciência do processo e hoje a gente estuda isso. Então, se você me perguntar o que é que você faria hoje com relação a isso, eu faria uma defumação. Pô, Flávio, mas defumação não é coisa de macumbeiro? Não. A fumegação, como ela... Existe um protocolo para se fazer uma fumegação. Por exemplo, o negócio está tão ruim... Alguém já ouviu falar essa expressão? Vamos fazer um ponto de fogo, queimar pólvora no local. Queimar pólvora. Já ouviu falar disso? Claro, pô. Mas isso aí tem que ser feito... fumaceira danada, tem que ser feito só por um médium e ele tem que estar incorporado pelo Exu dele, porque isso é muito perigoso. Eu até reputo que sim, mas se você conhecer, souber como faz, você eventualmente pode fazer na sua casa. Então, o que acontece quando você tem uma forma de pensamento extremamente agregada e que perdura no local com um determinado tipo de tensor? Ela se gruda, se junta, ou por ressonância das pessoas que ali estão, sim, ou pela própria ressonância do ambiente, até pelas características geológicas. Então, você vai ao local, você prepara o local, trabalha ali com esses elementos. Na alquimia, existem 2 elementos básicos. O enxofre e o sal. O enxofre dissolve e o sal coagula. Essas 2 substâncias químicas, os vapores sulfurosos, são dissolvedores de forma pensamento. É mesmo? Pô, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, Eustáquio. Você, um banho... Você falou na questão do incenso ou da defumação? Da defumação. Você defuma, então, com incenso e sal? Como é que é isso? Não, eu não vou dar... Hipoteticamente, então não. Para cada caso... Isso é um estudo e tal. Mas cada a fumaça, ela dissipa. A fumaça, eu quero saber determinados fumaça, tipos de fumaça, para casos onde tem esse tipo de forma de pensamento extremamente densa, você usa alguns tipos de erva, você tem que ter conhecimento prévio do que você está fazendo, né? Para que estas ervas liberem vapores sulfurosos. Agora você chegou, me respondeu o que eu queria saber. Se essas ervas, então, eu ouvi falar que Guiné, que o arruda e o benjuins misturado quando é bom para limpar a casa. Depende. Não é tão simples quanto parece. Tem uma tecnologia envolvida no processo. Então, na medida que você... Por exemplo, existem algumas ervas, que é o caso, por exemplo, depois que você limpou o ambiente, você quer impregnar no ambiente uma forma de pensamento. Você tem uma atividade comercial, por exemplo, você tem um escritório ou tem uma loja que tem uma atividade comercial. A forma de pensamento que deve de prosperidade, que as pessoas que venham aqui, se sintam bem, que elas possam consumir o produto e ficar satisfeitas, que elas possam me remunerar. Você pode impregnar aqui o ambiente daquilo. E a hora que você começa a criar essa forma de pensamento, com muita consistência, você precisa ter os elementos... tem isso também? Os elementos que são capazes de sustentar essa forma. E na medida que você produz uma fumegação, um determinado tipo de fumegação, que são as fumegações mais doces, utilizando o açúcar, utilizando algumas outras... porque diz que a gente tem que adocicar o local. Interessante isso, né? Essa palavra adocicar, ela tem nada mais, nada menos que ação coagulante. Olha só. Você vai coagular. Porque se você pega a molécula do açúcar, o açúcar é carbono, hidrogênio e oxigênio. Na medida que você começa a coagular aquele material, o que acontece com a molécula de açúcar? Ela perde um pouco da sua água, libera adenosina trifosfato e começa a reordenar os carbonos. O carbono é a matéria básica, a matéria-prima da vida. Estados de consciência só subsistem onde tem
Matéria orgânica. Olha que interessante. A forma... Isso é química, gente. Agora, você precisa saber o que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento de alquimia nessa hora. Tá. E aí, esse material, você vai, produz isso aí. Quantas vezes você faz isso? Tantas vezes quantas forem necessárias, até você produzir uma alteração no estado de consciência dos indivíduos que ali estão vivendo. Tá, eu sei que você vai dar um curso agora. Do que você vai dar um curso lá no Rio de Janeiro? Só para... Nós vamos dar um curso no Rio de Janeiro agora de radiestesia e geobiologia. O pessoal do Rio de Janeiro Radiestesia e geobiologia. O que consiste? Consiste nisso aqui que nós estamos falando? Essa é a parte de diagnóstico. É a parte de diagnóstico. Vocês ensinam a diagnosticar. A diagnosticar todos esses estados. Qualquer pessoa pode aprender a diagnosticar sem ser técnico, sem ser engenheiro, sem ser nada. Não tem problema. São 2 dias de intenso trabalho, a gente ensina absolutamente tudo, tá? Não escondemos absolutamente teoria e prática, nada. teoria e prática. Teoria tem a material toda apostilada. Tem que ter a prática, né? Porque você tem que ir a prática, e nós fazemos o evento lá no Rio de Janeiro, num hotel, e esse hotel é um hotel que supostamente tem atividade psíquica no hotel. É muito engraçado, cara. É mesmo? É, bacana. Vai fazer lá. Vai trabalhar o hotel, então. É muito engraçado. E agora nós estamos indo mês que vem para Curitibanos. Tem um grupo lá em Curitibanos. Em Curitibanos é o curso de autodefesa psíquica, que aí é a parte de correção voltada para essa área. Psíquica. É diferente disso. É diferente. Peraí, então o curso que vocês vão dar no Rio é diagnóstico, aprender a diagnosticar. Eu chego no ambiente e eu consigo. Isso. Eu não preciso ser sensitivo, não preciso ser não. Nem médium, nem coisa nenhuma. Não, para. Isso é bom frisar. Por favor. É científico. É técnico. Técnico científico. Tá. Perfeito. E nesse curso que você vai dar, como é que é o nome do curso em Curitiba? Autodefesa psíquica. Autodefesa psíquica. Defesa energética. Isso. Aí o que vocês ensinam nesse curso? Nesse curso, justamente, nós vamos falar sobre isso que nós estamos falando aqui agora. Vamos mostrar todas essas técnicas. As pessoas se frustram depois desse curso, porque elas acabam achando... Tira um monte de... Você tira um monte de porcaria da vida da pessoa. Ela fica meio vazia. Tá? Eu tive uma aluna aqui em Florianópolis que ficou frustrada com esse curso, porque ela queria que tivesse problemas espirituais. Eu sei como é que é. Mas eu não tenho cara de enganar as pessoas, Deus me livre. Né? E eu não achei meu nome, não tenho 40 anos de trabalho de brincadeira. Resultado. Mas lá, o pessoal de Curitibanos é um pessoal ali da região, tem alguns alunos que já foram meus alunos em outros momentos e que estão ansiosos por participar desse encontro. Vai ser realmente muito bacana, porque aí nós vamos ensinar como é que se faz uma defumação, como é que se faz uma limpeza, como é que se faz um pão de fogo, como é que se constrói os dispositivos capazes de produzir essa ação. Tudo isso aqui que nós estamos falando hoje, tem algum lugar para as pessoas lerem isso? Aqui nós não fazemos propaganda de nada, estamos falando do trabalho do Flávio aqui. Por exemplo, vocês têm um site de domoterapia. O que é domoterapia? Domoterapia.com.br. Domoterapia.com.br. Lá no site Domoterapia, a gente tem todos esses elementos que nós conversamos hoje? Principalmente sobre a parte de radiestesia, a parte de diagnóstico, a gente tem bastante coisa. Lá nós temos filmes, nós temos artigos. Se você entrar no site, a gente manda gratuitamente para você. A gente faz questão de que as pessoas saibam disso. Foi bom ter lembrado do site, inclusive. Disso porque, eu queria fazer um curso de radiestesia, eu não posso ir no Rio de Janeiro. Então nós montamos um pequeno curso de radiestesia, né, introdutório, com todos esses conceitos, para que você receba esse curso. Tem os gráficos, tem as informações preliminares, para que você leia, para que você se intere sobre isso. Nós vamos escrever agora um artigo bem consistente. Estamos escrevendo um artigo bem consistente sobre magia, sobre a parte cerimonial, o que o cerimonial magístico representa em termos efetivos, em termos práticos mesmo, né? A magia é o que nós estamos... É bom a capacidade de você modificar a realidade. Importante, porque está impregnado no ser humano, junto com as palavras vem... A magia ela é vista com aquela coisa ruim. Você testemunha que eu estou sendo processado pelo Ministério Público, porque a pessoa, o promotor, sei lá quem seja, não leu o artigo e grifou 3 ou 4 palavras e transformou isso numa acusação formal contra a minha pessoa, dizendo que eu incito as pessoas a não procurarem médico. Nunca disse isso, Deus me livre. O acusador cabe o ônus da prova, né? Cabe o ônus da prova. Então pronto, você está sossegado. Então eu entreguei para Deus isso aí e falei, bom, agora eu já estou tranquilo.
né? O dia que eu fui no tribunal, eu falei, não quero nem saber disso aí, Deus me livre, eu vou tomar café e comer pão de queijo. Peguei meu advogado, entregar uma defesa lá e tudo mais. Então eu acho que isso aí depois a gente vai se divertir com isso depois. A questão da magia, então, porque a magia, as pessoas pensam tem uma magia que deu. A magia é a capacidade que nós temos. Isso é importante esclarecer. De modificar a realidade que nós vivemos. Eu só não posso infringir as leis de Deus. As leis naturais. Quando eu digo leis de Deus, isso. Quando eu digo leis de Deus, para reforçar um pouco esse conteúdo religioso, mas são as leis naturais. As coisas não acontecem porque eu quero. As coisas acontecem porque eu entendo como elas funcionam. Elas têm uma sequência lógica e muito lógica. Existe uma ordem no universo. Claro que existe. Desde a folha que cai até aquele grande buraco negro na constelação de Leão Menor, que é o maior buraco negro. E a ciência se surpreende a cada dia. Tá? Isso existe lei uma inteligência, e ordem. Uma inteligência implícita no sistema. Com toda certeza. Bom, temos tempo ainda mais um pouquinho. Vamos falar. Aqui em Florianópolis, já abordei com o Dalmal. Você conhece o Dalmal, né? Imagina. O grande Dalmal. Então, grande amigo. Ele contou um fato parecidíssimo aí de uma pessoa que teve um problema cerebral, acabou falecendo, né? E outra que teve um problema de câncer de pulmão exatamente por a cama estar posicionada dessa forma. Até descobrir, foi tarde demais, uma pessoa do casal foi embora. Aqui na Avenida Arruda Ramos, aqui, na Paulo Richard, aqui, que é a rua da coisa, se você perceber, você já deve ter percebido, todas as árvores de um certo trecho, elas nascem assim, né? Torta. Existe uma linha negativa. Uma linha de ruptura ali. Então, essa é uma linha de ruptura. Essa é uma linha de ruptura. Então, existe uma linha de ruptura porque o solo vem, ele quebra de alguma maneira e esse movimento, chamado movimento das placas tectônicas, esse movimento... E é interessante que a própria planta, ela recusa esse negócio, ela desvia disso, a planta. Aqui, próximo ali do farol ali da universidade, da beira-mar, aquele farol da universidade, na frente da casa do governador. Do governador, tem algumas áreas de ruptura ali bastante forte. Eu só espero que não vá para dentro da casa do... Já que existe algum indício, fora isso aqui que nós acabamos de dizer, por isso que eu ilustrei com isso, para as pessoas perceberem, se você vê uma árvore torta é normal, isso aí pode acontecer. Agora, se você vê na sua rua, em algum lugar, um monte de árvores tortas, é porque ali passa alguma... Provavelmente. E qual é um outro indício, vamos dizer, simples assim que você possa dizer, você falou que isso aí é questão de estudo, e é estudo, para a pessoa perceber que aquele lugar não é bom? Bom, você falou no começo. Qual é? Por exemplo, você entra no local e você começa a ficar cansado. Todos aqueles sintomas que eu disse. Você entra no local e começa a bocejar. Boceja é perda de elétrons. Você... Mas por que então, o tempo que a gente tem, por que eu sinto e você não sente naquele lugar? Porque nós temos constituições diferentes Perfeito, Nós somos constituídos diferentes. Não é porque eu sou mais sensitivo que você. Não. Em absoluto também. Não esclarecer isso aqui. Não existe uma razão de sensitividade para isso. Agora, você pode também fazer caras e bocas, né, Grego? Sim, na claro. hora que você chega no local, estou sentindo, espera um pouquinho, estou sentindo pode fazer o teu cirquinho uma coisa aqui. Pode fazer o teu cirquinho. Você pode fazer seu cirquinho. Claro, tá claro. Bom, você pode perceber realmente que tem um indício de uma situação psíquica e tentar entender o que é aquilo, né? E tentar entender o que é aquilo, procurar de alguma maneira... Opa, o que pode ser? Tem um cano aparente? Tem atividade, tem fio elétrico de alta tensão passando pela minha parede. Ou por cima, perto. Por cima. Nós recentemente tivemos em São Paulo fazendo uma análise de uma empresa agora e a mulher foi enfática, ela estava fazendo curso conosco, ela estava dizendo claramente que tinha problemas de ordem, as pessoas estavam fazendo coisas ruins para ela lá na empresa. Nós estivemos lá na empresa, olhamos a empresa, tem algumas coisas de ordem, mas não a ponto de produzir... O que estava acontecendo na empresa. Sabe o que estava acontecendo na empresa? O que estava acontecendo? Isso. O solo, o piso rebaixado, piso elevado e toda a fiação elétrica passando que fica por baixo. Todo aquele CPDs da vida. Aí a pessoa sentadinha ali, o fio elétrico, a cablagem passando por aqui, geralmente tensão elétrica de São Paulo é 110, a corrente é dobrada, se comparada com a de Florianópolis, o campo eletromagnético gerado aqui fica pulsando a 60 Hz. Daqui a pouco a pessoa está fora do seu tensor vibratório e fica pensando
merda. Claro. Daqui a pouco isso passa a viver dentro do ambiente, perturbando a ordem natural das como coisas. isso é importante. E olha, então, esses escritórios que tem toda essa... O piso elevado aqui, para todo CPD passar por ali, então é um... Agora, se você me perguntar, Flávio, vocês fariam uma defumação nesse local ou fariam uma desimpregnação energética, psíquica, sem dúvida nenhuma, não tenha dúvida. Mas, obviamente, você tem que anular aquilo. Nós já recomendamos que toda essa fiação desce e volta, o fio que vai e o fio que vem tem que estar dentro do mesmo conduíte, do mesmo eletroduto, se não usar os cabos coaxiais com a malha devidamente aterrada para minimizar. Isso são soluções técnicas. Vocês que lidam com empresas e pessoas que têm empresas que mudam ambientes, como é que está a mente das pessoas nesse aspecto? Elas... Está muito legal. Sério mesmo? Essa senhora, não existe essa resistência? Não, muito pelo contrário. Se você chegar numa empresa, você precisa mudar o show, meu amigo. Vai cuidar do teu trabalho, não. Que nós vamos cuidar aqui. O problema é o seguinte, eu não posso chegar para você e apresentar uma solução mirabolante como essa. Troca os fios, muda tudo aqui. Por quê? Porque eu sou o guru aqui, eu que mando. Eu que dou... Existe uma razão para isso. Se você for convincente com a pessoa, você vai argumentar com a pessoa, você vai medir, você vai mostrar, verificar. Nós temos um equipamento que mede a incidência de campo eletromagnético. Importamos esse aparelho dos Estados Unidos há 2 anos. É uma belezura isso. Porque aquilo que você sentia usando os aparelhos, agora a gente mostra para a pessoa. Que bacana, isso é bom. Tem uma escala, tem um ponteiro que faz barulho, que indica a incidência. Todo mundo quer ver. E todo mundo quer ver. Com certeza. Então, com base nesses elementos, a gente faz uma argumentação técnica para que esses elementos sutis não caia dentro desse ranço esquizotérico, dentro desse ambiente espírita tacanha, dentro dessa coisa religiosa arcaica e ultrapassada. Respeitamos tudo, Respeitamos tudo. Eu digo sempre, eu tenho 4 religiões. Claro. Eu tenho 4, eu sou um bandista hoje por opção de religião, de primeira religião, mas eu sou católico. Eu sou espírita e agora eu sou budista por adoção e estou indo agora vou ser muçulmano em breve. É isso aí, a liberdade de escolha, é isso mesmo? Total liberdade. Não é isso mesmo, a busca é assim. Falando nisso, um dia se você puder trazer alguém aqui para falar um pouco sobre o Alcorão, cara, é uma obra fantástica. Sim, sem dúvida. É um código de ética e moral muito bacana. Não tem nada de gente que joga... O dia que aparecer a pessoa apropriada, não tenha dúvida, capacitada para isso. Não tem que jogar avião em prédio, não tem que matar ninguém. É uma coisa... O profeta Mohammed fez um negócio muito bacana quando no século XV, ordenou a comunidade islâmica. Eu acho que as pessoas têm que se permitir olhar para isso tudo. Claro. Você falou bem, o dia que tiver que aparecer, eu acho que é um bom tema, mas a pessoa tem que ser isenta, não pode ser um pastor, não pode ser nada, tem que ser alguém que seja, que conheça, que estude. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos um dia marcar, eu e você, a gente vai ler tá bom. o Alcorão, vamos estudar a vida do profeta Mohammed, que ele tinha uma meia dúzia de esposa também, que era um cara chegadão também, mandava bem. E a gente podia bater um papo sobre isso, o que tu acha? Tá vendo? Mas nós vamos chegar a 0 de audiência, mas não tem problema. Podemos desligar? Gente, Flávio, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Você, eu quero que você deixe o endereço. Eu prefiro que você deixe o endereço do site, porque lá tem o contato de vocês também, em vez de deixar o seu e-mail particular. Então vamos repetir o site. É domoterapia.com.br, tá? Domo, do grego casa, domoterapia.com.br. E nos visite, será um prazer receber. Pode mandar os seus e-mails. Se você tiver alguma questão que você queira discutir, nós temos, inclusive tem lá um diagnóstico que você pode fazer gratuitamente sobre sua casa, sobre os eventuais problemas que você tenha. Da minha parte, eu fico muito grato por você ter nos acompanhado até agora, por você ter estado conosco aqui e permitir que eu, aqui a convite do Eustáquio, pudesse entrar na sua casa e estar contigo até agora. Muito obrigado. E obrigado, velho. Nada, um grande abraço, feliz sempre.